Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, mas antes eu tô aqui com os meus amigos Anderson Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. E para mim eu tenho uma frase que é muito importante. Eu tenho um sonho. e o Henrique. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente nesse bate-papo. E a frase que eu tenho aqui hoje é: todos somos iguais. Legal. E eu sou a Nicole, e fingir que não existe racismo não vai resolver a situação. Então, como vocês já sabem, o nosso tema de hoje é racismo. E para começar, a gente vai pensar sobre o que é o racismo. Então, eu vou pedir para os meus amigos começarem falando aí. Quando penso em racismo, né, um conceito de raça, essa ideia de um menor que o outro, uma raça menor que a outra, uma raça diferente da outra, eu sempre penso que é um conceito novo, né? A gente tem ele a partir do iluminismo, né? Quando o homem se define como o centro do universo, e a partir disso, para que exista um homem forte, era necessário que existissem os homens mais fracos, né? E a partir disso eles se olham, né? Se a gente pensar que isso nasce na Europa, né? A gente olha o homem como exemplo, né? De beleza, um padrão de beleza, um padrão de inteligência. Então eles se olhavam e a partir dali eles viam uma raça diferente, né? Eles se viam como alguém mais forte, tá? E de vez em quando me encontro com pessoas falando sobre o racismo dentro da Bíblia, né? E eles tentam legitimar esse conceito que a gente tem hoje, lendo a Bíblia, falando sobre os escravos, falando sobre o povo judeu, né? Que era um povo que se sentia forte, mas eles não levam em conta a ideia de que todos eram um povo que todos eles guerreavam entre eles e de tempos em tempos um era mais forte que o outro, né? Então existia um tempo onde os babilônios, né, onde a Babilônia tinha os escravos e havia um tempo onde eram os persas que tinham, onde houve um tempo onde eram os romanos, né, onde houve um tempo onde era o Egito. Então, por exemplo, não era esse conceito de raça, né, era simplesmente o mais forte, quem era o mais forte. E a ideia de escravos, naquele momento, era uma ideia de que, por eu ser mais forte, eu domino você. Né? Não porque você é inferior a mim, eu domino você. Né? Não sei se fica claro a ideia, né? E pensar também que eles tinham sempre essa concepção de deuses, né? Era uma briga entre deuses. O meu Deus é mais forte, né? O meu Deus ele supera o seu em força, né? Então não tinha a ideia de alguém inferior a alguém no sentido de raça. Não se olhavam eles como inferiores, como uma raça diferente. Eles eram um tipo de gente diferente porque eles adoravam um tipo de Deus diferente. Né? Isso não tem a ver com o racismo, né? Que eu acho que para nós hoje aqui tem mais a ver com uma estrutura de racismo, né? Um racismo estrutural, um racismo onde a gente olha o outro e já não imagina que ele é capaz de estar onde ele está, onde a gente às vezes se encontra num banco e aí quando você vai falar com o seu gerente e se o cara não estiver sentado de frente com você, de terno, gravata, escrito gerente, se ele for preto você não acredita. É mais fácil você imaginar que ele é o segurança do que ele ser o seu gerente. Se ele estiver em pé e te cumprimentar, você pode perguntar para ele: você sabe de tal gerente? Se você entrar num tribunal e você olhar um negro entrando, se ele não tiver com a roupa ali, você vai imaginar que ele é o bandido, não que ele é o advogado, ou juiz, ou promotor. Então, esse conceito nosso, de a partir do momento que a gente olhar, a gente já vê, é um problema estrutural. Já está na estrutura, já está no nosso caminhar. A gente já vê isso assim. E acho importante a gente jogar a luz sobre esse assunto, sim. Acho que hoje vai dar tempo da gente falar de bastante coisa. Muito bom. Henrique? Bem legal, muito, muito bom a forma como o Anderson colocou, falando sobre essa questão sistêmica, né? Como que está abordado o racismo. Então, no meu entendimento, eu acho que está muito ligado também
pela questão aqui no Brasil da colonização do nosso país, né? Nosso país ele sofreu muito, né, em sua colonização, em sua descoberta, em que nos primeiros séculos ah, muitas pessoas trazidas da África, né, e também indígenas aqui locais, foram usadas como mão de obra para a colonização aqui do nosso país. E isso vinha nessa linha exatamente do que o Anderson vem falando, de se criar essa mentalidade de superior e inferior, né, de quem tinha poder e quem não tinha, quem era a mão de obra e quem era que dominava ali. E infelizmente, depois de muitos séculos, hoje nós já estamos no século XXI, ainda se persiste uma certa mentalidade dessa superioridade. Não podemos negar isso. E no meu entendimento, isso aqui é porque realmente não foi abolido, né? Nós tivemos o marco lá com a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. No entanto, essa questão ela prevalece não somente no Brasil, mas muito forte em outros países. Então, o racismo, no meu entendimento, é uma discriminação com base infundadas, né? Com base infundadas no quesito de raça, cor de pele, que, no meu entender, é algo muito pífio, é algo muito pequeno, né? Mas, infelizmente, existe. Mas a escravidão em si é esse tipo de discriminação contra o ser diferente. Então, quando você pensa na palavra racismo, ela tem a ver realmente com essa questão de você colocar como se existissem realmente raças, né? E que uma é superior à outra, né? E como o Anderson comentou, antigamente realmente existiu essa questão da escravidão e de um povo de repente se sentir superior de outro por uma questão de uma vitória numa guerra, alguma coisa do tipo. Até questão religiosa e coisas do tipo. Uma coisa que contribuiu bastante para essa visão do racismo se fortalecer foi uma pseudociência, né? De que começou a dividir o ser humano em raças, né? E não é simplesmente a questão de cor, né? Tem a ver, eles criaram todo um esquema lá, realmente colocando as pessoas como animais mesmo, como se fossem categorias de animais mesmo. E isso acabou impactando pra caramba a visão das pessoas sobre o diferente, né? Então, como se determinada raça fosse, entre aspas, raça, né? Fosse destinada a um tipo de trabalho ou tivesse algum tipo de capacidade. E a outra para outra coisa. Então, determinada raça é mais inteligente, determinada raça é mais forte, então deve fazer outra coisa, outra atividade. E foi com base nesse tipo de lógica que surgiu essa questão da escravidão negra, né? Colocando as pessoas negras como se fossem pessoas ou uma raça, entre aspas, né? Específica para algum tipo de atividade, ignorando completamente o senso, né, de que isso não faz o menor sentido, que isso, na verdade, é uma grande mentira, né? Porque, independente da cor da pessoa, ela pode e ela tem a capacidade específica dela como indivíduo, não por causa de uma, entre aspas, raça, né? Não por causa da etnia dela, né? Infelizmente, essa lógica se propagou bastante, especialmente porque a Europa, até hoje, ela tem uma influência muito grande no mundo, e também a questão dos Estados Unidos, que exerce uma influência muito grande no mundo também. A forma como o Brasil foi colonizado também demonstra completamente essa questão do racismo, porque foi justamente a Europa chegando e dominando tanto o povo nativo, que são os índios, né, como também trazendo escravos da África, que são os negros, né, no caso, e toda essa questão influenciou pra caramba essa questão do racismo no Brasil especificamente, né? E agora o que a gente vai pensar? A gente vai pensar, né, depois do que a gente falou, né? Existe o racismo no Brasil? Porque, por incrível que pareça, tem gente que acha que não, né? Mas e aí, existe o racismo no Brasil e como ele é, né? Como ele se manifesta?
Queria ouvir o que vocês têm para dizer sobre isso. Com certeza existe sim, Nicole. E a gente pode citar alguns exemplos que são já de anos, décadas. Por exemplo, no esporte, no futebol, há campanhas, diversas campanhas para se combater, né, não o racismo, na CBF e também a FIFA. E nós vemos essas atitudes ainda se repetindo, né, nos estádios de futebol. Se a gente for em regiões como, por exemplo, o sul do Brasil, já é algo um pouco mais forte, até pela questão de ter sido uma região que foi colonizada mais por europeus também, e isso ainda existe muito forte, e muito devido à questão social, muito devido à questão social. Tem uma frase que eu levo muito comigo também, é que a dor, ela só posso falar de uma dor se eu já senti ela, né? Então, nós não podemos minimizar de forma alguma o racismo, dizer que não existe ou dizer que simplesmente somos iguais e dizer que o racismo existe para ambas as partes, ignorando todo um histórico, ignorando toda uma história de vida e de gerações. Então, o caso do Brasil, como eu citei no começo também, quem tem ascendentes que já foram outrora escravos ou já sofreram na pele a dor de uma discriminação em público, isso jamais essa pessoa ela vai poder ter isso minimizado com a simples frase de que isso não existe. Então, a gente realmente tem que dar valor a isso e dar voz a essa história, né? Então, no Brasil existe sim, e no meu ver, como que ele é muito uma questão social, muito uma questão, como o Anderson colocou, se você vai num banco hoje e tem um negro que está bem vestido, será que ele vai ser reconhecido ali como o gerente? Ou pelo simples fato dele não estar bem vestido, se ele está com uma roupa comum, ele vai ser reconhecido como um funcionário ali ou não? E eu tenho amigos que já me falam isso diversas vezes. Eu já presenciei meu pai sofrendo algumas cenas lamentáveis. Um amigo meu conversou comigo esses dias, dizendo que foi numa loja e pelo fato dele ser negro, tinham pessoas meio que caminhando junto com ele nos corredores da loja, né? E ele se sentiu mal porque ele percebeu aquilo, né? Então, infelizmente, é muito uma questão social mesmo no Brasil, mas existe. Eu queria, eu queria trazer um pouco mais de história para a gente poder chegar nos dias de hoje, né? E é legal esse tema. A gente passou por um ano complicado, né? O Vidas Negras Importam. Teve também uma série que eu assisti, o Watchmen, que fala sobre Tucson, né? Uma guerra entre negros e brancos nos Estados Unidos. Mas eu queria trazer de volta, a gente fala sobre a colonização, né? A gente fala em 1500, essa colonização, e como é que a igreja ajuda esses mercadores de escravos, né? Eles entendiam, né, a partir daquele, eles tinham um entendimento ali de que o negro não tinha alma, né? Então, por isso não haveria problema que eles fossem escravos. Então, a partir dali há um entendimento, e nesse entendimento a gente imagina que os números que eu procurei chega a 24 milhões de negros que foram tirados da África para trabalhar em toda a América Latina. E se a gente pensar que 30% desses negros morreram no caminho, então é um genocídio assim complicado da gente pensar, né? E algo que talvez a gente não faça toda essa conta toda vez que a gente fala sobre os escravos, né? Eles sofreram, mas eles morreram no caminho, eles morreram aqui, eles serviram como nada. Então você imagina que depois de alguns anos eles libertam esses negros, jogam ele na rua, para aqueles que souberam, para aqueles que imaginavam, porque não foi para todos. Você imagina que isso uma fazenda no sul do Amapá, quando é que eles descobriram que já não eram escravos, entende? E quando eles não souberam, como é que isso foi ressarcido para eles? Então essas famílias assumiram, pensando no Brasil, né? Essas famílias assumiram os morros, sem emprego, sem um norte, e alguns acabaram ficando nas fazendas.
né? Isso foi algo complicado, né? Nós fomos um dos últimos países a libertar os nossos escravos e não pensamos o que faríamos com os escravos depois de libertos, né? O que seria deles, né? Como é que a gente vai fazer? Pelo contrário, né? Criamos leis para que, a partir dali, cada um que tivesse o seu terreno seria seu. Isso não poderia não poderia ser grilado, né? Porque até então não tinham direito à propriedade privada, né? E antes de libertar os escravos, os brancos já tinham as suas terras e os negros não tinham mais nada, né? Sempre que eles pisavam no lugar, o coronel chegava com um papel e dizia para eles: você consegue ler o que está escrito aqui? Então você imagina como é que deve ter sido para eles. Mas a Nicole tocou num ponto que é o neocolonialismo, né? Que é na virada do século XIX para o século XX, sobre essa pseudociência que media o tamanho dos cérebros, né? Uma arqueologia, né? E tinha mais a ciência, tinha um cientista, não vou lembrar o nome dele, é Steve, alguma coisa Steve, e eles falavam que a partir do tamanho do cérebro conseguia definir o QI daquela raça, né? E a partir dali, dessa nova colonização, né, eles definiram que a primeira raça seria a raça europeia, a segunda raça seria a raça oriental, a terceira raça seria a raça indígena e a quarta raça seria os negros. Então, essa seria a raça mais burra de todas. Isso não faz muito tempo, entende? Então, por exemplo, não que seja legítimo que pensemos assim, mas algo implantado em nós que já aponta para um lugar. Então, é preciso que a gente brigue com essas coisas para a gente poder entender que nós, negros, né, eu sou negro, nós somos merecedores do que a gente faz. E eu briguei um pouco com isso. Eu já me peguei pensando, né, que eu não chegaria em alguns lugares. Né? Eu já me peguei pensando que eu era inferior. Eu já me vi assim. Então, uma coisa que o Henrique falou é super válido entender que o primeiro lugar onde a gente tem dois momentos na nossa vida, né? O momento que a gente nasce e é checado uma identidade em nós, e o momento que a gente descobre que a gente é preto, que a gente é inferior. Então, quando você entra num lugar e há um clima, né? Passei por isso várias vezes, trabalhei muito tempo em Alphaville, trabalhei numa banca de jornal, e tinha que servir os clientes do carro. Então, você sente no olhar, você sente numa fala, você sente num jeito, né? Como as pessoas te olham, como as pessoas te fazem, e às vezes te deixa feliz por elas se tratarem igual a eles. Isso é horrível, entende? O fato de você me dar bom dia já era um motivo para me dar risada. Poxa vida, então, de verdade, assim, eu sou igual a você, entende? Nós somos da mesma raça, porque não existem várias raças, existe só uma raça. Então, é importante a gente pensar sobre o racismo sempre nessa ótica, né? A gente pensar sobre essa nova colônia, esse novo evento, é pensar um pouco também sobre a economia, né? Sobre essa economia. A economia, ela existe baseada entre os mais fortes contra os mais fracos. Então, é necessário que exista os mais fracos, é necessário que exista aqueles inferiores, é necessário que eles se sintam mal. Para quê? Para que a gente faça o pior trabalho, entende? E que você não possa subir. Por quê? Porque você não merece. Então, entende? Eu penso nessa estrutura do racismo, né? O racismo estrutural, como penso também no pecado estrutural. Esse pecado estrutural onde as pessoas já nascem ali. Onde a pessoa... Qual é o pecado de uma criança que nasce na Cracolândia? Qual é o pecado de uma criança que nasce na favela? O que ela aprendeu sobre ela? O que ela aprendeu sobre ela é o que ela vê na mãe dela, no pai dela. Então, por exemplo, onde é que ela vai chegar a partir dos exemplos que ela tem? Entende? Então, é uma pergunta... Se a pergunta é feita se existe racismo no Brasil, existe racismo nas nossas casas, existem racismo nas nossas escolas. E quem não vê o racismo nas nossas escolas é porque absorveu aquilo como normal.
Isso não pode ser normal, isso não faz sentido nenhum isso ser normal. Entende? Não faz sentido nenhum a gente ser inferior ao outro. Não faz sentido nenhum. Entende? Então, por exemplo, se imagina essa cena onde você entra em um lugar onde só tem gente branca e entra um negro. Existe um caso bem interessante quando a gente pensa nos vidas negras importam, é a gente pensar que a pauta diminuiu. Antigamente se pediam por direitos iguais. Hoje se pede somente por vida. Entende? Já não é possível pedir para que a gente tenha o mesmo direito do branco. Hoje é necessário que se peça pela vida. Queremos somente viver. Só isso que a gente quer. A gente quer impedir que as pessoas continuem a matar. Então, por isso, essas vidas negras importam sim. Entende? E às vezes a gente fala, não, toda a vida importa. Ok, toda a vida importa. Mas hoje estão matando negros muito mais do que matam qualquer outro tipo de gente. Então, por favor, olhem para nós também como gente. Entende? É uma pauta que foi diminuída. Os direitos existem para todo mundo, só que todo mundo enxerga todo mundo como todo mundo branco. Como se existissem dois mundos diferentes. E não existe. Existe um só mundo, existe um só lugar, existe um só jeito de viver. Então é necessário que a gente pense a respeito dessa pauta, essa pauta racista, para que a gente jogue luz sobre isso, para que a gente revele, para que a gente tire esse pano que está sobre essa pauta e que a gente discuta ela em todo lugar, que a gente discuta ela na escola, que a gente discuta ela em casa, que a gente possa conversar com ela na igreja, que a gente possa conversar onde a gente estiver. Porque enquanto a gente não falar sobre o racismo, ele vai existir e vai ser jogado no canto, entende? E a gente vai ouvir muito disso, todas as vidas importam. Ok, todas as vidas importam, mas estão matando gente somente por causa da cor da pele. E isso é complicado. Entenda que quando você está de madrugada andando na rua e vem uma pessoa ao seu encontro, você vai pensar, se ela for preta, você vai sentir mais medo. E isso não pode acontecer, entende? Isso não é possível, entende? Então, é isso que já está dentro de nós. É disso que a gente precisa brigar. É isso que eu penso como racismo estrutural. É exatamente isso, que já está lá, a gente tem que brigar para tirar. Então, você pensa assim, quando você já está no filme, quando você olha aquela coisa, você já desenhou aquela fotografia, o seu filho pensa assim, o seu tio pensa assim, independente da sua cor. Entende? Você olha o negro como alguém mais perigoso, você olha o negro como alguém diferente. E não é porque você quer, é porque todo lugar onde a gente lê, onde a gente aponta, eles fazem isso meio que velado, né? Então é necessário que a gente fale sobre isso. Muito bom. Então, sobre essa questão, é até um pouco irônica perguntar, né, se existe, né? Mas, assim, chega a ser surreal o fato de pessoas falarem isso, né? Falarem que não existe. Nossa, imagina, né, tal. E é claro que toda pessoa que fala isso tem uma coisa em comum, adivinha? Tarará, né? São pessoas brancas, né? Justamente por causa disso que o Anderson comentou, que é a questão da forma como esse racismo é aplicado, né? Então, ele é aplicado de uma forma velada, né? E eu acho que a parte mais gritante é a parte da polícia, né? E mesmo assim, é um pouco complicado porque dificilmente tem pessoas como testemunhas, né? O que prejudica bastante a situação. Então, como é que você vai provar que aquela situação aconteceu daquele jeito? Enfim, toda essa parte mais complicada de provar, né? E, ao meu ver, o racismo no Brasil, até pelo fato da forma como a gente foi colonizado e a forma como a gente se desenvolveu como sociedade, com essas misturas, na base da violência mesmo, e também nessa coisa
de abandono, assim, de crianças, enfim, de pessoas não são reconhecidas pelos pais, enfim. Todo esse desenvolvimento social acabou gerando o Brasil que nós temos hoje, né? E uma coisa interessante também de se lembrar é isso que o Anderson comentou da parte de como finalizou a escravidão e como as pessoas ficaram desamparadas e como isso gerou essa diferença social, quase um abismo, né? E toda essa dificuldade e como esse preconceito que foi carregado de geração em geração influencia também nessa questão, especialmente da aparência, né? Que é você olhar e você ter algum tipo de preconcepção. Então, por exemplo, essa questão que ele falou de considerar a pessoa como um potencial criminoso. E também tem a questão estética, que eu acho que é uma coisa que influencia bastante também. E, ao meu ver, o racismo no Brasil é um racismo em degradê. Então, como a gente é misturado, quanto mais branco a pessoa é, menos ela vai sofrer, né? E conforme a pessoa vai ficando mais mestiça, ela sofre alguns tipos de racismo de uma forma mais leve, né? Mais branda, mas sofre. Isso faz com que as pessoas busquem negar completamente a parte, digamos assim, que tem alguma ligação com a etnia negra, né? Então, por exemplo, um cabelo que seja cacheado ou crespo, a pessoa alisa, ou então um nariz que é mais largo, a pessoa quer fazer uma cirurgia. Então, características físicas mesmo, né? E, como eu falei, né, conforme a pessoa vai sendo, pelo tom da pele mesmo, mais escura, ela vai sofrendo mais, até que chega ao ápice do preconceito, que é realmente o fato da pessoa ser negra com traços negros, entre aspas, negros, porque tem alguns países, porque a África é um continente, né? Tem alguns países africanos que as pessoas já têm naturalmente os traços mais finos, elas são negras, né, com traços mais finos. Mas o estereótipo que a gente tem no Brasil é do negro, né, é um negro com os traços mais largos, e também a maioria dos que vieram para o Brasil foram com esses traços. E então tem esse preconceito com isso também, com essa questão do formato também. Então, isso faz com que as pessoas passem por vários tipos de situações diferentes, tanto questão de, como o Anderson comentou, de vida, né? Risco de vida mesmo, questão de solidão, principalmente para as mulheres negras, questão de determinação de atividade que a pessoa vai fazer, exercer. Então, por exemplo, se a pessoa é uma mulher negra, a pessoa, de uma certa forma, ela entende que ela vai ser voltada para alguma questão mais voltada para faxina, alguma coisa do tipo, assim. Então, tem esses tipos de preconceitos também. E é interessante que o preconceito, quando o assunto é a parte é, de valor, aí existe a diferença. Mas quando é no sentido de determinar questões estéticas, aí as pessoas querem aplicar uma unidade, né? Então, por exemplo, existe um padrão de beleza e as pessoas querem que todo mundo se encaixe a esse padrão. E aí que entra o paradoxo, né? Que a pessoa simplesmente ignora completamente as diferenças que existem das pessoas. Então, estrutura de cabelo, formato de rosto e de corpo e tudo, né? Então, isso, principalmente pensando do ponto de vista feminino, né? Existe uma cobrança muito grande para que as mulheres tentem se aproximar o máximo possível do padrão branco, né? Então, se você é mestiça, as pessoas vão querer fazer procedimentos e tudo que for possível para parecer o mais branco possível. E até com algo que foi positivo, que foi a chegada ou a recepção mais agradável, né, dos cabelos cacheados, né, que aconteceu de uns 10 anos para cá. Aparentemente isso é positivo, isso é legal, só que existe um preconceito nisso também, porque os cacheados foram aceitos de uns anos para cá. Existem produtos e existe um monte de coisa para cabelos cacheados. Os cabelos cacheados são aceitos. Mas os cabelos crespos continuam sendo alvo de preconceito. Então, pessoas que têm cabelo crespo fazem procedimentos para que o cabelo delas sejam
se tornem, né, cacheados. Então, é isso que eu estou comentando da questão de você tentar, dentro da sua condição, se aproximar o máximo possível do padrão único que foi estabelecido, que é um padrão branco. Então, se você não consegue alisar o cabelo, você faz ele se tornar cacheado. Então, existem essas outras formas de preconceito também. E como o Anderson comentou, por causa da questão que aconteceu esse ano especificamente, que acabou tomando mídia por causa da gravação que teve nos Estados Unidos, houve essa questão do diálogo que acabou sendo muito maior do que no período da consciência negra, né? Que foi essa questão das vidas pretas importam, que foi meio paradoxal, porque por um lado foi bom, mas por outro foi ruim, né? Pensar que aquela situação aconteceu e que ela, na verdade, é só mais uma situação, infelizmente, né? Só mais uma situação, que isso é muito comum, infelizmente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e que basicamente a única diferença é que aquela foi gravada, mas de uma certa forma isso acabou gerando um debate, uma mídia muito maior para isso, e eu acredito que muitas pessoas que ficam nessa negação ou realmente não têm noção disso, pelo fato de elas serem as pessoas privilegiadas, né, puderam ver de uma forma mais clara e explícita o que é isso, né, que o Anderson comentou, que é, infelizmente, acabou caindo da questão de procurar uma igualdade para uma questão de respeito, até questão de vida mesmo, né? O quanto é importante para uma menina, uma criança, quando ela descobre que o cabelo dela é ruim, entende? O cabelo dela não é bom, o cabelo dela é ruim. Então, se o cabelo dela é ruim, o ideal é que ela corte ou ela mantenha ele amarrado. Exatamente. Entende? Então, como é que a gente significa isso? Né? Lembro até de vezes da gente, quando em alguns lugares onde eu ia com meu pai de boné, e eu queria ir de boné, meu pai falava, não vai de boné não, que boné fica parecendo com cara de ladrão. Todo mundo usa boné, cara. Todos os meus amigos usam boné. Por que eu não posso usar? Então, por exemplo, o fato de eu nunca sair de casa sem o meu RG, com medo de encontrar a polícia e ela me pegar aí, eu sem documento, sem família, entende? Um preto sem família. Pois é, uma preocupação, por Então, exemplo, que eu nunca tive. não é? Então, é complicado. Então, por exemplo, são essas coisas, né? Quando você fala que os cachos, né? Os cachos foram aceitos, é um pouco do que o capitalismo faz. O capitalismo absorve o que ele vai poder absorver. E aí ele vai significar isso, transformar isso em mercadoria. Né? Exatamente. Mas, por exemplo, é necessário que se tenha uma sobra, porque nem todos vão ter para comprar, entende? Nem todos vão ter o creme para comprar, nem todos vão ter a roupa certa para usar. Então vai existir o negro style e o negro. Né? Até para a gente trazer para os dias de hoje, é muito mais aceitável um negro morto do que um branco. E se a gente for esticar isso aqui um pouco mais, a gente vai ver o pobre morre, mas o rico não morre. Então, enquanto essas 160 mortes, 160 mil mortes estavam na classe alta, quando eles trouxeram isso de avião para nós e ainda estavam com os donos das fazendas, nós estávamos preocupados, né? Então, quando isso chegou na senzala, aí não tem problema algum. A gente não ouve mais falar de morte hoje. Por quê? Exatamente. Porque na senzala a gente está acostumado à morte, entende? No último estágio, né, na sobra do capitalismo, a morte não tem preço. É como se fizesse parte, né? Tá normal, faz parte, né? É comum uma dona de, a doméstica, ela morre hoje, amanhã a amiga dela vem trabalhar para mim, entende? Diferente da patroa, entende? A patroa não fica doente, não morre. Então é pensar um pouco nisso, né? Da gente entender que o capitalismo gera um custo, né? E esse custo é essa sobra.
é interessante pensar isso mesmo, né? Porque para uma pessoa negra, né, ser considerada ok, né, ela precisa ser Uhum. o top. Aham. Isso é um absurdo, né? Ou seja, uma Uhum. pessoa totalmente, sei lá, branca, loira e olhos azuis, ela pode ser, tipo assim, ok, mediana, e ela vai ser comparada com uma pessoa hiper mega top negra. É isso aí. Você tem que ser melhor Isso é um sempre. absurdo. Ou seja, a pessoa pode se esforçar, entre aspas, né, dentro daquilo que ela, porventura, tenha condições, né? Que nem todo mundo tem, como você Aham. mesmo falou. Realmente, que, para quem tem cabelo cacheado, sabe muito bem, e crespo, né? Sabe muito bem essa questão dos produtos, né? Que precisa. É, você, a pessoa né, negra, no caso, né? Se dedica, vira um ideal lá de inteligência, de capacidade, de beleza, de estilo, de carisma, de tudo. E de cuidado, né? Que faz parte, infelizmente. E ela Uhum. é mediana, normal. Eu sempre penso na meritocracia dessa forma, né? A gente, para aqueles que apostam na meritocracia, né? O mérito, eu estou aqui por mérito, eu estou aqui porque eu estudei mais, eu estou aqui porque, cara, você partiu de um lugar diferente da onde eu parti, entende? Exatamente. Quando nós vamos para a disputa da mesma vaga, a gente precisa entender que eu parti da escola pública, né? Como negro, né? E estudei em escola pública até o fim. E você sempre teve uma particular. E quando eu estudava na escola pública, eu trabalhava, porque eu sou preto, entende? Enquanto você tinha uma casa onde de repente era uma casa própria, eu sempre paguei aluguel, pago até hoje. Então, por exemplo, nós não partimos do mesmo lugar para a gente entender essa meritocracia. Se hoje nós estudamos na mesma sala, entendeu? Mérito meu, entende? Por quê? Porque eu tenho lutado 2 vezes mais que você sempre. Mas isso é comum, entendeu? Não é nada para mim, mim me achar por isso, não. Pelo contrário, eu gostaria de um mundo um pouquinho mais igual, para que a gente partisse do mesmo Exatamente. lugar. A nossa corrida nunca parte do mesmo lugar. O branco está sempre na frente, é o que você falou. O olho azul está na frente do olho castanho, entendeu? O nariz mais fino está na frente do nariz mais largo. O cabelo melhor está na frente. Isso é, infelizmente, é assim que é. E agora, de novo, não estou falando que isso é o certo, estou falando só como isso é. Tentando jogar luz, tentando revelar, para que a partir disso a gente consiga enxergar e mudar. Né? Exatamente. Então, Essa questão do cabelo, por exemplo, é bizarro, assim, você Absurdo, cresce absurdo. ouvindo que o cabelo é ruim. Você é exato. zoado na escola, Não, não é? entendeu? Então imagina o psicológico da pessoa. Eu falo isso, gente, porque assim, eu sou uma pessoa, sou misturada, né, no caso. Mas sou mais, a cor da pele é mais pro branco mesmo. Só que o cabelo cacheado. Eu mesmo, nessa circunstância, que já tenho um privilégio, né, comparado com as outras pessoas, eu sofri pra caramba preconceito, gente. Bizarro. Uma coisa surreal da pessoa olhar pra sua cara rir, tipo, um monte de coisa. E eu lembro que Uhum. tinham minhas colegas que eram negras, ou que tinham cabelo mais crespo, né? Que elas olhavam pra mim e falavam assim: Não, mas o seu cabelo, eu queria tanto ter o cabelo igual ao seu. É, dentro, Então é bem isso que eu tô falando, a questão do, entre aspas, degradê, né? É bizarro, imagina você crescer com isso, né? É uma coisa louca, entendeu? É tipo, faz a cabeça da pessoa, é tipo uma dentro lavagem disso, cerebral mesmo, vocês entendeu? falando antes de entrar na É questão o aí cabelo que faz a do cabeça, né, racismo, né, a Nicole? Fala aí. diferença dos EUA dos Estados Nossa, Unidos e no Brasil, né? Vocês falando aí sobre o capitalismo. O capitalismo, nós não podemos esquecer que ele tem cegado muita gente, né? Ele tem trazido ilusões de que ele pode acabar com a pobreza, de que o modelo de governo capitalista e político ele pode é, elevar a economia de um país, mas eu entendo que ele usado com radicalismo, ele acaba segregando ainda mais as pessoas e até mesmo o próprio país, as próprias comunidades. Ele pode criar cada vez mais desigualdade social. A gente está falando aqui de certos padrões que, poxa, se a gente se colocar na pele de crianças, né, e a maioria dos traumas dos seres humanos, eles surgem exatamente assim. Quando crianças, se você perguntar hoje para as crianças que sofreram algum tipo de preconceito,
por conta do cabelo, ou por conta da pele, por conta do lugar que morou, enfim, vai ser a maioria enquanto ainda eram crianças. Esses dias a minha esposa me mostrou um vídeo de uma criancinha que ela tinha o cabelo encaracolado, né? E ela molhou o cabelo, acho que para fazer uma chamada de vídeo, se eu não me engano, não me lembro agora. E a mãe dela foi pegar ela lá e ela chorando, né? Por que que você tá molhando o cabelo? Ah, porque se meu cabelo estiver seco, eu vou ser zoado pelos meus amigos na escola, né? Então, que absurdo é esse? Até onde a gente vai ficar? Até quando a gente vai ficar aceitando esse tipo de coisa? Até quando a gente vai fechar nossos olhos e ignorar, dizer que não existe? Então, o capitalismo ele acaba criando esses padrões que eles são alcançáveis apenas para determinados grupos. O Anderson falou uma questão muito interessante, a própria moradia hoje. Você pode pegar aí a taxa de pessoas que vivem em sua casa própria, de aluguel, não está acessível, não é algo igualitário. A gente hoje anda pelo centro de São Paulo, as pessoas estão morando na rua. Tem cada dia mais aumentado esse número de pessoas morando na rua. E a gente pega as campanhas políticas, são poucos que têm a coragem de trazer propostas sobre isso. E eu já vi isso, de policiais levando moradores para outra região mais feia da cidade. E é fácil ignorar, né? Tirar lá do centro, tirar das ruas onde tem ali o engravatado passando com a sua pasta, sua maleta, tirar de uma rua comercial, onde tem um banco, mas eu posso levar para uma outra rua. Isso estou segregando cada vez mais. Isso aqui é o capitalismo, meus amigos. A gente está na realidade que isso não acabou, né? Então, até essa questão de cabelo, poxa, a criança crescendo vendo uma questão dessa, né? Então, eu entendo que se o modelo de qualquer coisa, um cristão que diz que o capitalismo é benéfico, ele deve rever os conceitos. Porque se nosso modelo de país, o nosso modelo de reino não tiver pautado em Cristo, ele vai fracassar, né? Não deve estar em governantes ou idealistas políticos que são economicamente bem-sucedidos, né? Até onde o economicamente bem-sucedido vai tirar o país, a cidade da desgraça. E aproveitando até para entrar na questão dos Estados Unidos agora. O Anderson, eu vou replicar a frase dele aqui, eu tenho um sonho. E essa frase de Martin Luther King ecoa até hoje. Nós não podemos deixar essa frase morrer, porque custou a sua vida, ele morreu com um tiro ali, ainda lutando com seus 39 anos. Várias pessoas morreram, derramaram sangue, né? Tiveram sangue derramado por essa luta. Essa lei que foi assinada lá em 1964 nos Estados Unidos, isso aconteceu lá em 64, mas a gente pegou nesse ano o caso do George Floyd. Um absurdo. Você não vê, por exemplo, um branco com aquela cena, um policial com o joelho no seu pescoço e o cara morreu asfixiado, com pessoas ao redor do policial pedindo para ele parar. Eu assisti uma série do Netflix, creio que muitos já assistiram, vocês estão nos ouvindo, chamada Olhos que Condenam. E essa série em inglês é When They See Us. Ela fala sobre 5 garotos ali negros que estavam indo no Central Park. E naquela época era muito comum, em determinados horários e dias, os jovens se reunirem lá e jovens vão fazer a bagunça deles, né? E aconteceu justamente um crime naquele dia. Teve um estupro de uma mulher branca e os policiais que chegaram ali no momento pegaram justamente esses 5 garotos e incriminaram eles, fizeram eles ali reféns de um depoimento que foi um crime por 42 horas sem os responsáveis ali ao lado deles. E os policiais coagiram os meninos a culparem uns aos outros e a assumirem um crime que não tinham cometido. Resumindo a história, esses garotos ficam presos ali por diversos anos, injustamente, inclusive um deles ali apanhando demais na prisão, foi para a prisão de segurança máxima, junto com nazis, sendo torturado. E depois de alguns anos, acho que mais de 10 ou 13 anos, eles finalmente conseguem, na justiça, provar e recebem lá uma indenização milionária. Mas essa indenização jamais poderia pagar os anos que eles perderam de suas vidas. Então, quando nós falamos hoje as vidas pretas, as vidas negras importam, a gente está ecoando a voz de Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho. Uma época que nos Estados Unidos as pessoas, nessa década de 50, eles pegavam um ônibus e tinha o lugar que os negros deveriam
ficar e os brancos. A prioridade de assento era dos brancos. Lugares nas ruas também que era apenas para brancos, né? Então, isso daí foi algo muito terrível. E os Estados Unidos hoje ainda é uma das nações mais preconceituosas. Ainda é. A gente pode pegar esses últimos casos, por exemplo, do George Floyd. Se a gente pegar qual que é a diferença, então, dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ah, e até nessa série, Os Olhos que Condenam, na época, o Trump, que foi presidente dos Estados Unidos, ele era empresário e ele apareceu em rede nacional nessa época dizendo que deveria ser aplicada a pena de morte para os garotos. Primeiro que ele não tinha provas, como que ele solta uma frase de expressão dessas? E ele ainda debocha da questão de cotas. Ele fala que ele gostaria de ter todos os benefícios que a lei de cotas fornecem aos negros. Então, um cara como esse que chega até a presidência e acontece no seu mandato um crime como esse que aconteceu no policial e o George Floyd, ainda significa que não vem sendo combatido com as devidas regras, com as devidas leis. E a diferença dos Estados Unidos para o Brasil é exatamente essa. Ainda é muito notório, ainda é muito forte e não vem sendo combatido com as penalidades que deveriam ser aplicadas. Então, até por questão de às vezes as pessoas levam na brincadeira, né? Ah, você é preto, não sei o quê, parecem ser inofensivas. Mas quem as pratica jamais deveria ignorar o fato de tanto sangue derramado por um problema que nunca deveria existir. Gostaria até de ler um versículo aqui, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Eu acredito que a única arma que vai ser efetiva realmente contra isso é o Evangelho, é Cristo. Mas enquanto nós não atingirmos isso, essa equidade, a coisa que o cristão não deve fazer jamais é se calar diante de tanta injustiça, se calar diante de tantos fatos que infelizmente ainda não acabaram. Isso aí. Eu fico até para falar de racismo, Estados Unidos, Brasil, mundo, né? Acho que o mundo sofre desse problema. O mundo sofre desse ódio hoje, infelizmente, né? É necessário que se crie inimigos a todo tempo para que a gente continue a odiar. É necessário que qual é o próximo inimigo? A gente ouve isso nos discursos dos nossos líderes, de todos eles, infelizmente, né? É pensar nessa fala do Henrique falando sobre o presidente dos Estados Unidos, né? Era melhor que tivesse pena de morte, ou eu gostaria de ter. Então, assim, ele cria um inimigo, há um inimigo comum. Nós temos que lutar contra o nosso inimigo, ou ele vai tomar as nossas posses. Então, imagina nessa sociedade no qual às vezes a gente cai nessas armadilhas, nessas falácias, a gente cai nelas sem saber, entende? Porque a gente fala, poxa vida, mas o meu filho está disputando com um negro que tem cota. Como é que o meu filho vai fazer medicina na USP? Como é que o meu filho vai fazer direito se ele não é negro? Não é justo, entende? E às vezes a gente cai nessa armadilha, porque a gente não pensa num todo. Né? A gente não pensa no quanto é custoso ser negro, porque quem não é negro não sabe. Qual é o peso de carregar esse olhar do outro, essa desconfiança do outro, esse jeito de falar, entende? Que é comum a todos, por quê? Porque é um problema estrutural, é um problema que está posto a nós, é um problema que a gente precisa resolver, e a gente só vai conseguir resolver isso com o amor, como o Henrique falou, né? Com o amor de Deus, porque a gente só ama porque ele nos amou primeiro. Então, como é? É dando um passo para trás e olhando isso como algo que nós temos, como a Nicole bem frisou, nós somos privilegiados por algumas coisas. Então, nós precisamos olhar o outro como alguém a esticar a mão para eles. Não como coitados, mas como alguém igual a nós. Como nós também poderíamos estar lá. É nesse pensamento que a gente tem que esticar a mão. Quando eu olho para os Estados Unidos, eu vejo, infelizmente, eles têm a minoria de negros. Os negros lá não chegam a 50%.
Eles são exatamente 30%, aproximadamente 30% de negros nos Estados Unidos. A maioria absoluta é branca, né? Não tem indígenas, eles dizimaram toda a população indígena deles, né? Então, por exemplo, eles vivem num lugar onde o mundo é branco e onde os negros vivem num mundo quase que separado, em pequenos guetos, né? Mas esses pequenos guetos são fortes, eles são mais unidos que nós. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente, né? Eu acho que aí é um lugar onde a gente consegue olhar bem a diferença. Aqui nós somos mais... como é que é a palavra? A palavra não é... Aqui nós somos Diluídos? mais... seria diluídos, né? É o que você falou sobre Degradê, né? esse preconceito em escala, né? Esse preconceito em escala que a gente tem o fato de ser mais preto ou mais branco, mas nós somos degradê, exato, né? Mas aqui nós somos, aqui para nós há uma diversidade, aqui não há discriminação, há diversidade. O que quer dizer a diversidade? Quer dizer um jeito de preconceito colorido. Nós podemos odiar a todas as cores. Porque quantos negros morrem aqui e a gente não tem nem consciência? A gente briga por uma prisão em segunda instância, sendo que os negros e pobres, eles são presos antes do julgamento. 40% da população carcerária está preso sem o primeiro julgamento, não passou pela primeira instância. Entende? Então, é disso que a gente está falando. É disso que quando eu falo que o negro sai o negro é o que a gente está falando aqui, né? O negro sai perdendo porque se ele rodar sem o RG, Nicole, é exatamente para lá que ele vai. Pois é. E não há uma necessidade da primeira instância, não há necessidade do juiz falar, é culpado. Você é culpado porque você está errado, cara. Você é preto, você está andando à noite, você não tem RG. Você está querendo me esconder alguma coisa. E assim, eu olho o policial e, de novo, é estrutural. A culpa não é dele, é estrutural. Já está incutido em nós esse pensamento de que o outro é um perigo para a sociedade pelo fato dele ser preto. Só por isso. Ele está usando uma touca no frio. Só que ele é preto. O branco pode usar e fica style. O branco de touca à noite é style. O negro é bandido. E se ele tiver com uma jaqueta de couro, então ele acabou de roubar aquela jaqueta. Porque não é dele. Entende? Então, é disso que a gente está falando. Quando eu penso no capitalismo, eu penso exatamente nisso. Ele vai gerar uma sobra sempre. Porque não tem para todo mundo. E essa sobra, que num primeiro momento é negro, e é por isso que a gente odeia o negro num primeiro momento, né? Porque ele vai tomar as nossas... esse discurso de ódio contra o outro, que vai tomar os meus... que vai tomar os meus direitos, que quer brigar por direitos iguais, esse cara, né, que num primeiro momento é negro, num segundo momento é pobre. E é branco. E esse pobre branco pode ser você, que hoje não é pobre. Entende? Então, por exemplo, esse pensamento de ódio dos nossos tempos, né, esse espírito do tempo onde é necessário odiar o outro, é um tempo de reflexão. Que hoje a gente pode estar sofrendo preconceito no preto. Num primeiro momento, o negro se sente diferente. O negro se sente mal em alguns ambientes. E ele é tratado diferente. Se ele rodar 2 vezes no lugar de bebida, em qualquer supermercado grande, se ele passar 2 vezes e não comprar nada, na terceira vez o segurança vai passar por ele e vai olhar para ele, o que ele está fazendo ali ainda. Entende? Então, é disso que a gente está falando. Mas, num segundo momento, todos perderemos. Todo pobre vai perder, independente da cor. O fato da gente não ter o capital de vida, né? O que gera vida, que seria a grana, nós não somos nada. Então, é necessário, de novo, jogar luz. Entender o que é esse racismo. Entender por que ele existe. Entender que esse motivo de odiar o outro é um pensamento de perda de direito. Nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos indignados em perder, ou melhor, a gente se sente bem em olhar alguém que tem menos que nós. Isso faz de nós
quase que automaticamente melhores. Eu me sinto, tô com a casa, eu não tenho uma casa própria, mas eu também não moro na rua. Entende? Então, é nesse pensamento. Meu cabelo não é liso, mas também não é igual da menina ali, que é ruim. Entende? Então, eu trabalho aqui, mas não sou que nem o outro que nem trabalho tem. Então, nessas referências, quando aquele que tinha o cabelo ruim já começou a alisar, aquele que não tinha emprego está trabalhando, o que morava na rua tem casa, eu já me sinto, eu vou perder a minha oportunidade de ter casa. Então, é esse pensamento que é necessário hoje, nos tempos de hoje, criar inimigos para que a gente odeie. Porque a gente odiando o outro, a gente se ama mais. Ou um pano de fundo para que a gente não pense que nós possamos ser o próximo a ser odiados. Então, eu penso na diferença do racismo dos Estados Unidos para cá, a ideia de que se nós fôssemos tão unidos quanto eles, nós não teríamos a discriminação que é feita aqui, porque nós somos a maioria absoluta. Nós somos mais de 50%. Lá eles são 30%, mas eles são um grupo unido e fechado, né? E lutam pelos seus direitos, ou lutam por poder viver, lutam por suas vidas. E aqui a gente não faz isso, infelizmente. Haja vista todos esses crimes que houveram esse ano. Aquele filho da empregada, o menino que a polícia invade a casa. Então, assim, nós não somos tão unidos quanto os Estados Unidos é, infelizmente. Eu achei muito bom isso que o Anderson falou, porque realmente nos Estados Unidos eles são mais unidos e eles também são mais divididos, né? Então, essa coisa de um relacionamento interracial é uma grande questão para eles, né? Então, se acontecer de alguém se envolver com alguém que tem uma cor diferente, existe toda uma tensão por trás disso, né? Então, tem essa parte que, por um lado, é positiva e, por outro lado, é negativa, né? Mas aqui no Brasil, a parte negativa, por mais que existam mais misturas, especialmente atualmente, né? Misturas boas, né? Porque antigamente eram mais misturas violentas e negativas, né? A falta de organização e de apoio, né? Então, por exemplo, se um cara negro, ele foi pego pela polícia e foi assassinado, existe uma probabilidade muito grande de pessoas negras também, pessoas pardas, enfim, as pessoas de uma forma geral, não pensarem assim, era porque era negro, olha que preconceito. A pessoa é capaz de falar assim, também andou sem RG? Por que ele estava andando de noite aquela hora? Ou seja, já coloca a culpa. Já coloca a culpa em cima da pessoa. E mesmo que a pessoa fique comprovada que ela realmente não cometeu nenhum crime, mesmo assim a pessoa vai falar, mas por que estava andando naquela hora? Sem o RG? Por que estava com aquela roupa? Entendeu? Então é realmente não só não apoiam, né? Como muitas vezes as pessoas elas fortalecem essas questões, assim, porque não é todo mundo que precisa ter todo esse cuidado, né? Então, a partir do momento que você fala, por exemplo, será que não é todo mundo que precisa estar com o RG na rua? Se for padrão, todo mundo tem que estar com o RG na rua, é uma coisa. Agora, se for especificamente só para uma pessoa, um grupo de pessoas, aí tem uma coisa esquisita nessa história. Então, assim, eu nunca me preocupei com essa questão do RG. E até quando eu for, preciso entrar, às vezes, num condomínio de alguém, de uma amiga, uma coisa assim. Esqueci meu RG. Aí eu só falo o número, ou, sei lá, às vezes nem preciso falar, entendeu? Então, assim, existe sim uma diferença absurda, né? E essa falta de apoio que existe. E às vezes acontecem coisas bizarras, que nem uma coisa que é muito comum aqui no Brasil é um alto preconceito, tipo um alto racismo, entendeu? Na verdade, a palavra correta é alto racismo. Por quê? Porque tem aquela coisa do cabelo ruim, né? Que a gente estava comentando, entre aspas, cabelo ruim, né? Que também não é 100% culpa da pessoa, né? Porque tem todo um sistema que colabora para a pessoa ter essa mentalidade, né? Então, a pessoa já pensa, preciso casar com alguém mais branco, para que meus filhos sejam mais brancos. Isso é um pensamento, isso é uma questão para as pessoas. Olha que doideira.
a pessoa que eu acho mais bonito e que eu quero me relacionar tem que ser mais branca, porque é o que eu acho mais bonito, entendeu? Ou então o se cuidar ou arrumar o cabelo, né, já que eu tô me relacionando com uma pessoa da mesma cor que eu, é alisar, por exemplo. Ah, vai arrumar o cabelo, que é alisar o cabelo. Olha que doideira, né? Então existe essa questão do autopreconceito, né? Então, por exemplo, uma pessoa mais branca assumir que tem traços e características de negro ofende pessoas que são um pouco mais escuras. Por quê? Porque se você que é mais claro tá assumindo isso, é como se você estivesse falando de mim também. E eu não quero isso, eu quero me desgrudar dessa questão, né? Desse estereótipo. Então é uma coisa muito mais complexa, na minha opinião, dentro dessa questão da pessoa muitas vezes ter um preconceito contra si mesmo, entendeu? Uma negação contra si mesmo, né? Isso é muito bizarro, né? E aí é óbvio, é o que eu falei, são níveis, né? Então, com certeza a pessoa que é mais escura e que tem um cabelo mais crespo e traços mais largos no nariz, por exemplo, boca maior, vai sofrer um preconceito maior, infelizmente. E a questão é, né? Será que ignorar vai ajudar a resolver? Com certeza não. Ignorar que as pessoas têm essa diversidade não vai ajudar. Falar assim, ah, não, é todo mundo igual, todo mundo igual. Aí cria um padrão só de beleza. Não, não é que, assim, não é porque ela é negra, é porque ela é feia, entendeu? Qual que é o feio, entre aspas? É os traços, entendeu? É o cabelo, entendeu? Então são coisas que não fazem sentido. Realmente é racismo isso, né? Então, muitas vezes o Brasil quer ignorar essas questões, as pessoas querem ignorar. Elas falam assim, não, é aquela famosa frase, né? Eu tenho amigo negro, coisas do tipo. Ou então fala assim, não, aquela, ó, por exemplo, aquela lá é bonita, por exemplo. Só que é aquela coisa do, pra você ser alguma coisa, entre aspas, você tem que ser o top do top lá. Né? Se a pessoa é negra, no caso, né? E como que a gente, pensando agora, né? Como que a gente pode resolver, né? Ou pelo menos amenizar essa questão, e pensando até do ponto de vista como igreja também, né? E só um comentário, né? Muitas vezes eu já ouvi até de pessoas negras que existe uma questão de não falar sobre o assunto no sentido de o dia que a gente não precisar falar sobre isso é porque solucionou, no sentido de que o dia que a cor da pele não for importante. Então, essa frase é uma frase bem marcante, o dia que a cor da pele não for importante. Só que, infelizmente, principalmente no Brasil, as pessoas levam essa frase para uma outra perspectiva, que é a perspectiva de ignorar a diversidade, né? Então, eu queria refletir com vocês dentro dessa questão de como valorizar a diversidade. Aonde há discurso de ódio, aonde há preconceito, aonde há todos esses problemas que a gente elencou aqui, há necessidade de ter o combate, há necessidade de ter o protesto. Vide a reforma protestante que a gente falou nos últimos episódios, né? Por que que houve a reforma? Porque tiveram pessoas, não foi só Martim Lutero, tiveram pessoas que estavam preocupadas com a questão do evangelho estar sendo pregado somente a um grupo determinado de pessoas e outro grupo está sendo explorado, crendo que existia ali purgatório, crendo que era necessário comprar indulgências, crendo que eu não poderia ouvir a Bíblia porque era pregado somente em um idioma latim que não era compreensível para outros. E hoje, a mesma coisa, a questão do racismo. Se ainda há diferenças que prejudicam, se ainda há diferenças que punem injustamente, se ainda há diferenças que fazem mal, que trazem sofrimento e matam, o Anderson trouxe uma informação muito importante. Eu até busquei aqui, taxa de homicídio de pretos ou pardos é quase 3 vezes maior do que a de brancos. Esse número aqui é de novembro do ano passado, então já está desatualizado. Isso aqui, se a gente pegar de 2012 a 2017, pessoas pretas ou pardas, a taxa aumentou de 37,2 para 43,4 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto para a população branca, o índice ficou estável entre 15,3 e 16.
essa diferença que pretos ou pardos tinham 2,7 vezes mais chance de serem vítimas de homicídio. E isso aqui de 2017. Então, isso aqui é muito claro para a gente. Já que o capitalismo gosta de pegar números, vamos pegar número então. É um número, se a gente não questionar a polícia, não questionar a educação, não questionar os governantes e a desigualdade social, a gente não vai encontrar as respostas. Por que que há essa diferença de pretos, pardos e para brancos? Será que a polícia está agindo da forma correta? Os políticos estão agindo da forma correta? Estão ocorrendo oportunidades igualitárias nas empresas, nas escolas? Não está. O número é muito claro que não está. Então, os 5 passos que eu mencionei aqui, que eu acho que a gente pode tomar como prática para tentar diminuir esse problema, que já vem décadas, né? Que nós, pessoas, líderes como Martin Luther King, vem tentando combater também, sem ignorar as diferenças. Primeiro, eu já falei, nós não podemos minimizar as dores, né? Fala assim, não, isso aí não existe, só quem sofreu na pele vai poder expressar isso. Então, até mesmo fala sobre racismo reverso. Também existe. Existe, infelizmente, existe preconceito contra todo tipo de raça. Mas a gente não pode usar isso para diminuir o racismo. Não pode usar isso para tentar aplacar. Porque quem foram os escravos? Quem sofreu o apartheid? Quem vem sofrendo esse movimento de vidas negras importa? Então é somente quem passa por isso é que sabe. Então, primeiro, nós não podemos minimizar as dores. Segundo, nós somos iguais, né? Você ser branco, ter ensino superior completo, morar bem, ter estabilidade financeira, não vai te fazer mais homem, não vai te fazer mais mulher do que uma família negra da periferia do Brasil ou de que uma família negra rica dos Estados Unidos. Então, essa questão de raça não vai te fazer diferente nesse sentido, né? Terceiro, nós não podemos ser hipócritas, né, diante de tanta desigualdade. Fala-se muito do brasileiro, né, ser receptivo, sorriso aberto, simpático, mas internamente a gente sabe, só quem mora aqui sabe os problemas que nós temos no nosso país. Sabe que ainda tem problemas sendo ignorados, o racismo é um deles, claramente. Então nós não podemos ser hipócritas, esse é o terceiro. O quarto, eliminar frases do nosso vocabulário totalmente preconceituosas. Combater com amor quem as pratica. Então, frases do tipo assim, eu vou dormir cedo que amanhã é dia de branco, né? Por quê? Não, só porque é dia de trabalho não pode ser um dia de preto? Qual que é a diferença? Ou então, quando tá passando uma situação difícil, a coisa tá preta, né? Ué, por que a coisa não pode estar branca? Aí, aqui uma coisa muito triste que a gente falou aqui, cara. Cabelo ruim, né? Não existe isso. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem sua diferença. Isso aqui é muito comum, às vezes, quando a gente vai jogar bola, né? Entre os garotos é mais comum. Se tem algum garoto negro, ele tá usando camisa preta ou meião preto, e fala, você tá sem meião aí, você tá jogando sem camisa. Eliminar frases preconceituosas que às vezes são levadas em tom de brincadeira, mas podem trazer muita dor ainda também. E o último ponto é sempre enfatizar que cada ser humano tem o seu valor. Cada um tem a sua beleza, a riqueza nessas diferenças, né? Então essa mensagem é para todos. Valorize-se. Se você sofreu ou sofre, valorize-se. Não importa onde você nasceu, não importa a sua classe social, não importa os muros e pedras que coloquem no seu caminho, não importa os nãos que você já ouviu, ou os impossíveis, né? A gente fala, poxa, para você, cara, isso é impossível. Tem um seriado americano que é o Todo Mundo Odeia o Chris, que é muito notório, aliás, é muito engraçado, mas é muito triste o que aquele garoto sofreu. É história verídica, né, de preconceito. E às vezes é até elevado, mas é assim, como último ponto, não abaixar a cabeça para as injustiças e o sistema. O sistema muitas vezes ele já está corrompido, muita coisa já acaba sendo normal. O negro, ele pode ser o que ele quiser, ele pode estudar o que quiser. Nós precisamos ter mais advogados negros, precisamos ter mais juízes negros, precisamos ter mais executivos, diretores de empresas negros, presidentes, teólogos, políticos negros, precisamos. Temos que acabar com a mentalidade de níveis, né, ou de raças superiores e inferiores. Jesus ele veio quebrar, né, qualquer paradigma de reino e poder superior. Ele deixou isso muito claro. Tudo que tentava se colocar acima do poder, tudo
tentava se colocar acima do seu reino, daquilo que ele queria implementar, era diabólico. Então, o racismo é algo diabólico que deve ser combatido por todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou tudo aí. Você falou tudo aí. Eu tenho muito pouco a acrescentar. Eu trouxe uma frase, eu queria ler se for possível, a gente vai ler o discurso do Martin Luther King. Mas eu estou com uma frase do Desmond Tutu aqui. Ele foi líder na África, né? Quando Mandela esteve preso, ele assumiu ali e conseguiu apaziguar parte da África e unir os negros, né? Todas as tribos, que até entre eles há um tipo de preconceito. E na frase ele diz assim: não estou interessado em apanhar as migalhas de compaixão caídas da mesa de alguém que se considera meu mestre. Eu quero o menu completo de direitos. E quando eu li essa frase, me veio à cabeça a frase da Cirofenícia, né? Falando com Jesus, né? Que até os cães merecem as migalhas. E Jesus diz que ele nunca tinha visto uma fé daquele tamanho, né? Então é um pouco do que o Henrique falou. Essa fé é o que nos move. Essa fé é o que nos faz caminhar em direção àquilo que a gente acredita, né? Essa fé em Cristo Jesus nos coloca todos iguais. Há uma identidade só em nós. Eu acho que é isso que a gente precisa pregar e pregar e pregar e pregar e pregar, até que isso faça total sentido na cabeça de todos aqueles que ouvirem. Porque o amor de Deus é por todos. Entende? Quando Jesus morre, ele morre por todos. O sangue é derramado sobre todos. Onde todos pecaram, onde todos ainda eram inimigos. Ele morre por aquele que ainda é inimigo dele. E hoje, onde a gente olha, a gente só encontra ódio. A todo lugar que a gente olha é uma disputa, uma briga. E essa briga, ela é gerada, às vezes, pela ignorância. Se você perguntar por que o cara está brigando de verdade, no que ele está discutindo de verdade, ele nem sabe. E quando eu olho, quando a gente falando de racismo, a gente fala sobre o mais fraco, a gente fala sobre aquele que sai perdendo, né? E esse que sai perdendo precisa entender que há algo nele que vai mover ele e levar ele no lugar onde tem que ir. E ele não pode desistir nunca. Não é por ele estar saindo, perdendo, que ele vai perder essa guerra. Pelo contrário, essa fé tem que ser maior. Essa briga vai ser um pouco mais acirrada, mas ele vai vencer. Por quê? Porque há uma identidade nele que é maior que ele. Há uma identidade, havia uma identidade na Cirofenícia ali, naquele momento, onde ela não sabia que tinha. Mas ela tinha plena fé do que ela queria. É pensar na samaritana, que começa falando sobre água e termina convertendo uma cidade toda. A conversa ali, água, eu quero água, não tenho água, meu marido, e uma discussão que parece que está girando em torno do nada. Mas é a mulher. Primeiro, ela é mais fraca, por ser mulher. Segundo, ela não é da mesma etnia dos judeus, onde os judeus já não gostavam. Então, ela era fraca de novo. E Jesus promete para ela uma água. É dessa água que eu quero que a gente prove. É dessa água que a igreja tem que dar para todos aqueles que procurarem por Jesus. É essa água que a samaritana experimenta. Essa água que não vai sentir sede. Ela vai ser, a partir dali, ela vai matar a sede dos outros. E ali fica claro. Então, um convite aos negros, aos que se sentiram mal por serem negros, aos que olharam o mundo e falaram, cara, esses caras eles estão querendo me abafar. Cara, a gente tem uma água para você. Uma água que vai fazer de você alguém igual a todo mundo. Por quê? Porque você é igual a todo mundo. De uma água que vai fazer com que você, de jogar luz para um assunto que dificilmente ele é trazido à tona, e que quando a gente revela essa luz seja Cristo e possa mostrar que todos são iguais perante essa luz que é maior do que tudo. E consiga mostrar que nós não somos perfeitos, nenhum de nós, nem branco nem preto. Mas que há um caminho para que a gente se torne cada vez mais próximo daquele que é perfeito. E daquele que não tem uma cor definida. É definido pela bondade. É definido pelo amor, não definido pela cor. Então, é essa busca nossa. Quando a Nicole pede para a gente propor, eu proponho um caminho. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é um caminho que a igreja precisa apresentar.
e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e não se cansar de falar nunca. Porque tem uma frase bem interessante do Martin Luther King que ele diz que o problema não é os gritos dos maus, é o silêncio dos bons. Então é pensando nisso aí que eu penso em a gente propor essa ideia, esse caminho novo. Perfeito. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que cada um é responsável, né, de refletir sobre esses assuntos para ver até que ponto essa mentalidade racista influencia nosso pensamento, né? Então, analisar os padrões de beleza que muitas vezes a gente estabelece na nossa mente e aprender a enxergar a beleza nas pessoas, né, na diferença, né? Porque realmente existem níveis de beleza diferentes, isso é um fato. Porém, ela não é determinada pela etnia da pessoa, entendeu? Então, pessoas de etnias diferentes é igual inteligência, né? Tem pessoas que têm uma capacidade maior, né? E pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas isso não é determinado por causa da etnia da pessoa, né? As pessoas são diferentes, elas têm dons diferentes, elas têm capacidades diferentes. Isso não está ligado a questões de etnia, né? A questão de cor e coisas do tipo. Então, realmente eu acho importante parar para refletir nisso, né? Será que o que eu acho bonito, na verdade, é só uma pessoa branca, por exemplo, um estereótipo branco? Entendeu? Será que eu não consigo enxergar beleza fora disso? Será que tudo que tá fora disso é o que eu não acho bonito, né? Ou o que eu acho que, de uma certa forma, vai me ameaçar, né? Pensando na questão de segurança, né? Então, a gente parar para refletir, porque a verdade é a seguinte: existe beleza nas etnias diferentes e a pessoa que está vindo na sua direção na rua, você não conhece ela. Então, você não sabe se a pessoa é uma pessoa boa ou não, independente da cor. Que a gente realmente possa parar para refletir sobre isso e quebrar literalmente, esse preconceito que muitas vezes as pessoas têm na mente. E também não ignorar o sofrimento do outro, né? Porque é muito fácil, se você vive numa situação de privilégio, você ignorar o sofrimento dos outros, né? E pensando no ponto de vista mais positivo, por exemplo, na missão lá com as crianças, eu vejo crianças com o cabelo crespo ou cacheado, a gente pode fazer um papel muito importante também, que é o papel de você encorajar essas pessoas, né? Você olhar porque realmente existe uma beleza. E às vezes você não fala porque sei lá, você só não falou, você guardou para você. Mas aquilo pode fazer diferença na vida Verdade. das pessoas, né? Então você olhar e falar assim, que lindo o seu cabelo. Então a menina soltou o cabelo crespo, ficou aquele black power maravilhoso. Que lindo o seu cabelo. E não se importar, eu já falei, não, fala quantas vezes você achar necessário. Você precisa enfatizar, porque ela precisa entender que o cabelo dela é lindo. Que com certeza ela deve ouvir coisas negativas. Então, que você seja a voz que vai declarar realmente a voz de Deus, né? Que vai Verdade. declarar aquilo que é a verdade. Seu cabelo é lindo. Entendeu? Então, que você possa fazer isso, né? Tanto pessoas que você encontrar por aí, mas também dentro da sua própria família, né? Você pode exercer esse papel também. E encorajar as habilidades específicas de cada um. Não, por exemplo, a pessoa negra. A pessoa precisa necessariamente falar sobre racismo? Não necessariamente, se ela não quiser. Mas encoraje as pessoas a exercerem aquela habilidade que elas têm. Porque muitas vezes a pessoa se sente intimidada com os obstáculos que a vida coloca, entendeu? Então que você seja uma pessoa que encoraje os outros, entendeu? E no que dizer respeito à lei, né, questões de realmente de abuso de poder e entre outras coisas, existe a lei e que realmente a gente não minimize as coisas práticas da vida, por exemplo. Tá, a pessoa tava sem RG, mas e aí? Isso não justifica, entendeu? Então que a gente realmente possa se manifestar diante dessa injustiça, né? Porque a gente não foi chamado como igreja para ficar no nosso mundinho, na nossa bolinha confortável. A gente foi chamado para realmente levar o reino de Deus na sociedade e realmente clamar por justiça, né? Ajudar a estender a mão para as pessoas de acordo com a necessidade de cada um. Então que a gente não se cale, né? Como o Anderson comentou da frase do Martin Luther King. Que a gente, como igreja, né?
Que a gente se levante, que a gente se posicione, que a gente, inclusive, pare de ser racista, né? Como igreja, né? Porque muitas vezes dentro da igreja, infelizmente, isso habita muito, né? E ignorar isso, fingir que não existe, não vai solucionar. Realmente, o primeiro passo é admitir que isso existe e realmente buscar solucionar isso em todas as esferas, né, que forem necessárias. Então, para finalizar esse podcast, esse episódio que foi longo, mas necessário, eu queria pedir para os meus amigos falarem uma frase final. Eu só quero agradecer a Deus, a vocês, a gente poder jogar luz aí, que a gente possa ser luz onde a gente estiver, com toda essa força, com todo o nosso corpo, a nossa fala e o nosso mover. Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então, que realmente sejamos um, né? Que nós cristãos, nós podemos levar essa bandeira, que nós possamos combater com amor aqueles que são Amém. injustiçados, porque dentro da causa do pobre, da viúva, do órfão, também está a causa do negro, do oriental, daquele que sofre qualquer tipo de preconceito. Então, que a nossa oração seja essa, que Jesus Cristo ele venha nos fazer um. É isso aí. E a minha frase é a seguinte, que a gente realmente, já que a gente se chama como cristão, que a gente realmente haja como Cristo, né? E não seja omisso, né? Amém. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. E siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @pensarpod, com D mudo. E muito obrigada.